Olá a todos, meu nome é Clóvis Magog, eu faço parte do canal Educatica. Nós vamos lançar uma série de vídeos falando sobre conceitos. E nesses vídeos nós vamos dar conceitos rápidos para você aplicar isso nos seus projetos e nos seus estudos na área de microcontroladores. Neste vídeo em específico nós vamos falar sobre ruído eletromagnético em circuitos eletrônicos usando microcontroladores, tá bom? Pessoal, o que são ruídos eletromagnéticos em circuitos? Vamos dizer que você está montando um protótipo, tá? Nesse seu protótipo você começa a utilizar fios de interligação de um ponto a outro ponto. Esses fios vão gerar, se você tiver um sinal de alta frequência, o que é um sinal de alta frequência? É um sinal que se altera entre nível baixo e nível alto muito rápido. Passando por esse fio, ele vai gerar uma radiofrequência, ele vai oscilar o sinal eletromagnético. Aonde são as fontes de ruídos de circuitos eletrônicos, pessoal? Normalmente parte da fonte, uma fonte de baixa qualidade, ela é propulsora a você ter outros problemas com ruído eletromagnético no circuito. Antes da gente falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente convive o dia inteiro, que é da área de tecnologia, e a gente não sabe exatamente o porquê das coisas. Um equipamento eletrônico é conviver com ruído de radiofrequência, tá? Quando você está utilizando o seu computador ligado a um monitor de vídeo, você vai encontrar em alguns monitores de vídeo, uma boa parte deles, o cabo que interliga um ponto ao outro, quer dizer, o PC ao monitor, e ele tem esse detalhe aqui. Olha, o que é isso aqui? Isso aqui é um núcleo de ferrite, que o fio é enrolado ali dentro, tá? Aplicado uma capa de plástico, e esse núcleo de ferrite tem como função eliminar os ruídos de alta frequência que acontecem na tramitação dos dados e informações de imagem e controle do monitor. Outro lugar legal também, que você vai encontrar um eliminador de ruído que a maioria das pessoas não sabe o que é no seu famigerado cabo de rede. O cabo de rede, pessoal, ele é chamado cabo de rede par trançado. Por que par trançado? Eu vou cortar aqui, peraí. Olha só como que ele é dentro. Ele realmente é trançado. Então ele é um cabo de rede par trançado. Por que par? Dois fios. Por que trançado? Tá um enroladinho no outro, ó. Tá? Por que isso aqui? Porque quando você torce dois fios, os fios passam a funcionar como se fossem capacitores. Então, o ato dele, numa grande distância de estar trançado, ele funciona como um capacitor de baixa capacitância que acaba filtrando as oscilações e os sinais de radiofrequência produzido pelo tráfego de informação por esse cabo. Imaginou se não tivesse isso, pessoal, como a sua comunicação seria complicada, tá? E seria difícil. Isso daqui são basicamente duas coisas que você encontra no seu dia a dia, no seu cabo de rede ou no cabo do seu monitor. Por quê? Porque o pulso eletromagnético, o ruído eletromagnético, ele é constante nos equipamentos eletrônicos, tá? Isso aí não tem muito como você fugir a eles, tem como você trabalhar com eles e evitar que eles influenciem no funcionamento dos equipamentos eletrônicos, que é o que nós vamos ver nessa série de vídeos, tá? Pessoal, quando você vai montar um protótipo de eletrônica que você utiliza microcontroladores, ou não, você vai sofrer o problema do ruído eletromagnético. Primeira fonte, como eu já falei, vem da sua fonte de alimentação. Depois, o tipo de montagem de protótipo. Nós da Educatica não utilizamos protoboard. Vocês podem perceber nos nossos vídeos que você nunca vai ver protoboard. Você vai ver sim placas padrão. O que é placa padrão, pessoal? Uma placa padrão é isso aqui, ó. Ela é uma placa perfurada, tá? Caiu. Ela é uma placa perfurada. E nós fazemos a montagem dos protótipos utilizando fios para evitar aquilo que você vê bastante em protótipos usando o Arduino, que são aqueles cabos jumpers que saltam de uma posição para outra. Por quê? Primeiro, o protoboard ele é uma fonte constante de geração de mau contato.
por causa dos seus furos, eles vão se laceando e cedo ou tarde você vai ter problema com mau contato, principalmente em montagens com grande nível de conexões. Depois você vai fazer com que toda aquela fiação acaba se tornando também uma fonte geradora de ruído eletromagnético. E aí o que acontece? Você vai testar seu protótipo, ele não funciona. Ou funciona mal, ou ele trava, ou ele reinicia sozinho. O simples ato de você acender a luz, ele trava, reseta, começa de novo. Por quê? Porque ele gera um ruído eletromagnético na sua energia elétrica, que é o ato de ligar e desligar o interruptor de luz, e é captado pelo aquele monte de fio, pela própria fonte de alimentação, que é de baixa qualidade. Tá? Então nós não utilizamos. Sempre procuramos utilizar a placa de protótipo que vocês viram. Para nós é muito melhor, porque a nossa experiência, nós já tivemos muita placa, muitas montagens que se chocou com a parede, algumas caiu com força no chão, porque irrita e você não acha o problema. O simples ato de você aproximar a mão, o circuito trava, o circuito tem um funcionamento anormal e você pensa assim, puxa, mas o que eu sou mágico? Não, na realidade você não é mágico, na realidade você fez uma porcaria, tá suscetível a ruído, você pode até ter programado direito, ter feito o circuito direito, os componentes estão todos bons, em perfeito funcionamento, mas o pulso eletromagnético ou o ruído eletromagnético vai fazer com que o seu circuito seja deficiente. Outro detalhe, depois que você monta um protótipo desse daqui, que você transfere ele para o circuito impresso, o que acontece? O próprio software de circuito impresso de desenvolvimento, ele jamais, cadeira barulhenta, ele jamais vai colocar uma linha de sinal de VCC e GND paralelo na mesma face do cobre, da mesma face do circuito impresso, a não ser se ele seja um circuito de face simples. Tá? Já no face dupla, normalmente o próprio software ele coloca uma camada por cima e uma por baixo. Por quê? Porque o próprio circuito impresso, pessoal, o dielétrico, quer dizer, o isolante que você tem na placa de circuito impresso, que é fibra de vidro, fenolite ou qualquer outro tipo de material isolante, ele forma um capacitor, exatamente como a historiazinha do cabo par trançado da rede. Tá? Exatamente. E aí você já tem um começo da eliminação do ruído eletromagnético. E outro detalhe são, sempre utilizar nos circuitos integrados, de lógica ou não, você usar capacitores de desacoplamento. Esses capacitores de desacoplamento, pessoal, é conectado geralmente no VCC e no GND dos circuitos lógicos, ou seja, dos integrados, tá? E também algumas dicas que a gente vai dar para vocês, por exemplo, quando você tem um circuito oscilador aqui do cristal, que tem dois capacitores para ajudar para fazer o circuito oscilador, e aqui você vai ver que tem espaço para um resistor. Nós vamos mostrar para vocês o que esse resistor faz, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos verificar rapidamente aqui duas formas de onda, tá? Uma é visível que você tem um ruído de baixa frequência, tá? Por praticamente todo o período de funcionamento. Isso aqui fatalmente, pessoal, iria impedir o seu circuito eletrônico de funcionar a contento, tá? Já nesse outro caso aqui, ó, você tem uma forma de onda já bem mais estável, porém com um pico muito agudo aqui, ó, de intensidade e duração. Tá? Nesse ponto aqui o teu circuito deixa de funcionar. Já é diferente desse daqui, que constantemente você tem um ruído de baixa frequência que vai fazer da sua vida um inferno nesse circuito eletrônico com esse tipo aqui, ó, de ruído. Esse daqui aconteceria em caso esporádico, por exemplo, muito parecido quando você aciona o teu interruptor de luz ou um próprio botão do próprio controle do seu circuito eletrônico, ou então quando se dá a partida aqui de um caso de um motor que esteja conectado ao teu circuito. Pessoal, esse ruído que você está vendo no áudio aí é a ventoinha do sistema de refrigeração do notebook, tá? Então não dá para ele sair. Então vamos lá. Aqui é outro ruído, né? Bom, ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, ela atua dessa seguinte forma aqui, ó, comprimento da onda. Ou seja,
é o período que ela fica ativa. Tá? O campo elétrico que ela é gerada através do campo magnético e a frequência e a direção e a intensidade do sinal. Vamos dar uma olhadinha no desenho anterior? Ó, essa daqui seria a intensidade do sinal, tá? Que é representado por esse pico aqui, ó, dessa flechinha que você está vendo. E ela também pode ir para cima e para os lados, obviamente. A radiação eletromagnética ela vai para ambos os lados, né? Ou todos os lados. E o comprimento da onda, e o mais interessante de tudo, a frequência de oscilação por segundo. Essa frequência, pessoal, o ruído eletromagnético, ele também vai depender de qual é a frequência que o seu circuito eletrônico trabalha, tá? Então ele pode gerar uma frequência, um campo eletromagnético de baixa frequência ou de alta frequência. Voltando para a imagem anterior. Aqui nós temos um circuito com ruído de baixa frequência constante e aqui um pico de uma frequência um pouco maior, tá? Por um tempo menor. E aqui constante, com vários tipos de ruídos, certo? Então aqui nós temos todo o aparato do problema que um campo magnético vai gerar. 50% dos problemas de ruído você vai resolver com a sua fonte de alimentação ou até mais, tá? Bom, aqui nós temos uma fonte de alimentação considerada um modelo antigo, que usa transformadores, tá? O transformador vai converter a sua corrente alternada de entrada de 90 a 230 volts, vai converter ela na tensão de saída de acordo com o seu transformador, vai ter aqui nesse ponto aqui do fusível uma saída em corrente alternada, passando pelos retificadores uma corrente contínua e esses capacitores de 1000 microfarads 0.22 começam a filtrar o ruído. Tá? O circuito regulador de tensão vai regular essa tensão para, no caso aqui, em 5 volts. Você vai ter mais uma pré-filtragem aqui e um protetor na saída, que é um diodo, e você tem o teu sinal regulado na saída da fonte. Isso aqui é um modelo básico, relativamente com uma tecnologia antiga, porque usa transformador. Normalmente, hoje em dia, você utiliza a fonte chaveada. A fonte chaveada, ela elimina o transformador redutor de tensão, tá? Vamos dar uma olhada aqui no outro circuito de fonte. Esse circuito aqui, ele não tem etapa retificadora, tá? Que é composta pelo transformador, esse transformador e o circuito retificador, que é os diodos. Então, aqui, nessa fonte, presume-se que você já vai injetar aqui uma fonte de uma tensão corrente contínua, que vai ser filtrada pelo C1, regulada, pré-regulada pelo um diodo Zener, que vai variar de acordo com a tensão que você quer na saída e de acordo com o seu regulador de tensão. E olha que interessante, nós temos aqui um choque de 1 mH. O que é isso aqui? É uma bobina enrolada num núcleo de ferrite, exatamente idêntico ao que nós mostramos para vocês no cabo de vídeo que conecta o seu PC ao seu monitor de vídeo. Mais capacitores de filtragem e aqui um regulador de tensão. Na saída, você tem um outro capacitor de 100 NF para regular melhor possível a sua tensão de saída. Uma dica legal, pessoal, é você usar esse circuito aqui como padrão nas suas aplicações que você precisa de uma fonte de alimentação, tá? Esse circuito ele é eficiente, barato, tensão de saída ajustável. Você pode injetar aqui, ó, uma tensão de 7 volts até 24 volts e fazer a regulagem aqui na saída que você vai querer, que você vai necessitar. Já tem a filtragem e é extremamente barato. É essa fonte aqui, pessoal, que você encontra facilmente aí no Mercado Livre ou em lojas de componente eletrônico. E o mais interessante de tudo, um custo de R$ 7,00 e você resolve uma boa parcela dos seus problemas de protótipo, tá? E até de produto final, tá? Aí, pessoal, desculpa, mas eu não vou conseguir fazer esse vídeo aqui com menos de 20 minutos, tá? Vai ser difícil para as explicações que a gente tem que dar. Bom, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, uma placa de circuito impresso de um produto nosso, nós falamos de um resistor. Ó, olha só, pessoal, tá aqui ele num circuito de desenvolvimento e aqui tá no próprio manual datasheet do microcontrolador. Ele pede para você colocar aqui um resistor, que é o RG, tá? Com um valor de acordo com a sua frequência de oscilação do cristal. Nós fazemos o seguinte, tá?
todo circuito eletrônico que nós formos utilizar microcontroladores da linha microchip que trabalhe com cristal oscilador externo de 20 MHz, nós usamos como padrão um resistor de 1 mega, tá? 1 mega ohms. Por quê, pessoal? Porque o próprio manual datasheet já indica isso para você fazer isso, para você evitar que o teu circuito oscilador composto pelo cristal e pelos capacitores osciladores seja uma fonte de ruído eletromagnético dentro do teu próprio circuito. Vocês entenderam isso? Então é extremamente importante você observar isso também no datasheet do microcontrolador, tá? Lá está a dica que faz com que você elimine o problema do circuito oscilador de cristal seja uma fonte de irradiação de ruído eletromagnético. Não pode perder essa dica, tá? E tá aqui, no nosso caso, nós utilizamos de 1 mega para um cristal oscilador de 20 MHz. Para finalizar o vídeo, pessoal, vou pedir para vocês se inscrever no canal, dar um like. Se você não gostou, pode dar um dislike também, não tem problema. O importante é que você visite nosso canal. Obviamente, dando um like seria mais interessante. Pessoal, esse circuito aqui é um circuito eletrônico de um controlador de motor de passo utilizando um joystick mecânico. Esse circuito aqui foi uma fonte para nós de ruído sensacional. Se você olhar aí nos nossos vídeos no canal, vocês vão achar o circuito protótipo mostrando o controle em funcionamento, tá? Então aqui nós vamos finalizar esse vídeo sobre o ruído. No começo do vídeo a gente falou sobre os capacitores de desacoplamento, tá? Pode perceber, ó, aqui nós temos o C4, o C5, cada um deles ligado a VCC e GND num microcontrolador PIC 12F675. Esse capacitor aqui, pessoal, justamente faz o desacoplamento da fonte de alimentação para evitar a captação de ruídos. E nós estamos utilizando aqui, apesar de ser um circuito MOS, tecnologia MOSFET, que é tecnologia CMOS, não MOSFET, tá, pessoal? Que é uma chave digital, o 4066. Então, nós utilizamos dois CIs 4066 nesse circuito, e o capacitor de desacoplamento dele é representado por C3 e C6, tá? Outra coisa extremamente interessante, pessoal. Quando você utilizar portas de um circuito integrado que esteja com ela a sua saída em aberto, você tem que aterrar esse sinal. Por quê? Porque esse CI acaba virando uma fonte de ruído, uma fonte geradora de sinais de ruído. Isso é importante você ter em mente também, tá? Se você for observar, ó, o pino aqui, ó, 6, ele é uma entrada, o pino 8 seria também uma entrada, e a saída seria o pino 9. Na realidade aqui é pino 9, não pino 8. Tá? E ele está aterrado. Por quê? Para ele não ser uma fonte geradora de sinal que iria gerar ruído eletromagnético. Entenderam, pessoal, dessa passada aí de 20 minutos? Como você pode resolver os seus problemas? Primeira coisa, fonte de alimentação, capacitores de desacoplamento e filtragem, e na hora de prototipar, vai a dica aí de evitar o protoboard, desde que o seu protótipo seja um protótipo de alta densidade, ou seja, muitas conexões. Eu não recomendo. Sempre utilizar uma placa padrão, soldada. Você perde mais tempo, mas você aprende a técnica da soldagem e aprende a fazer um circuito muito mais estável, que você vai sofrer bem menos. Beleza, pessoal? Eu aguardo aí o seu like, a sua inscrição no canal e um abraço.